A paz do Senhor. Amém. Estão ouvindo minha voz, não é? Aí traz essas mulheres, esses instrumentos, esses trombones, trompetes. Aí chega eu, uma flautinha. Mas me ajuda em oração. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmo 139. Quero desde já agradecer ao Senhor, ao meu Criador, meu Pai. Falar de Pai é falar de cuidado, de carinho. Como só o Senhor sabe cuidar de nós. Louva a Deus por estar aqui. Eu vou cantar igual a Gerson Rufino. Eu não sei o que Alex e o que havia em mim. Mas estamos aqui, obedientes, fazendo a obra do Senhor. Louvando a Deus pela vida do nosso pastor Roberto, sua esposa, irmã Iraci, nossa irmã Roberta, toda a coordenação, superintendência da Almadal, toda a juventude, todas as meninas. Eu disse na chamada, meninas, jovens e mulheres da casa do Senhor. Porque esse trabalho ele é amplo, ele tem um alcance e que Deus seja o ministrante dessa manhã, desta tarde. Que Ele fale conosco. O Salmo 139 e o versículo 14. Você encontrou? Você diga amém. Amém. Isso aí, menina. Salmo, não é? Um livro tão conhecido, tinha que ser rápido mesmo, viu? Salmo 139, capítulo 139, versículo 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você pode repetir comigo? Desculpe as outras versões, mas quando eu li essa, eu me apaixonei. E você vai repetir conforme a minha, tá? Eu te louvo. Porque me fizeste. De modo especial. E admirável. Tuas obras são maravilhosas. Bata a mão no peito e diga assim: digo com convicção. Digo com convicção. Amém? Podem sentar? Sentando, orando. Estamos aqui na condição de serva do Senhor, de filha de Deus. E esse é o melhor lugar. Eu entendo que o Senhor, Ele investe em nós. Investe, Ele faz com que a gente chegue em lugares que a gente até sonha, mas nem acha que vai chegar. Mas Deus abre as portas e a gente chega. E Deus dá condição para a gente se formar, para a gente estudar, para a gente ter um nome, ter uma profissão. Mas não adianta ter tudo isso se você não estiver no centro da vontade de Deus e ser filha. Quantos aqui reconhecem o Senhor como seu Pai? O seu Criador. Aquele Pai, e quando eu falo de Pai, eu abro uma ressalva. Porque nessa vida, enquanto profissional de saúde, acompanhando famílias, eu tenho visto uns papéis, alguém que diz Pai, mas que nem merece receber esse nome de Pai. Não sei como te apresentaram. Não sei como foi o teu pai. Isso eu falo com muito respeito, com muito cuidado, porque sei que vidas que estão aqui trazem feridas lá de trás. De um pai castrador, de um pai que abandonou a casa, de um pai que te deixou com necessidades, passando necessidades. Cada um tem sua história. Mas quando este pai aqui da terra, quando esse pai biológico falha,
farrapa. Existe um Pai lá no céu. E é por isso que eu e você está aqui. Glória a Deus. Eu não consigo, antes dele ser meu amigo, antes dele ser meu Senhor, ele é meu Pai. Ele preenche um vazio que esse Pai da terra não preencheu. Mas ele preenche. Ele é meu Pai. E estamos aqui na condição de filha. E quando a gente fala de filha, a gente fala de filha que herda. E filha que recebe um nome. Não sei se você, como eu, leva um Silva. O tão famoso Silva. Mas você tem uma herança que vai além das questões terrestres. O próprio Jesus disse que nessa vida terás 100 vezes mais e por fim... Não escutei. E por fim... a vida eterna. Então vamos lá. O Senhor colocou em nosso coração algo que espero que dê para ler um pouquinho. Eu fiquei preocupada com essa letra, com a cor dos slides, mas só para a gente ir acompanhando. E vamos falar um pouco sobre nós, sobre nossos temperamentos e o propósito de Deus em cada vida. Quando a gente fala de você, é uma coisa que, em todo esse tempo que eu acompanho crianças, adolescentes e jovens, eu vejo que há uma dificuldade da gente falar da gente. É muito fácil a gente olhar para o lado, aproveitando, olha aí para o lado. Fala com essa moça, com essa irmã que está aí do teu lado. Já falou com ela, já a saudou, já disse que ela está linda, que ela está cheirosa. Isso aí. Não podemos esquecer disso, né? Temos que alimentar, regar a plantinha uma da outra. Isso fala de cuidado, fala de elogio. Porque é tão fácil ver o outro assanhado, ver uma mancha, mas hoje todas lindas e cheirosas. Amém? Amém. Nem eu que saí desde cedo, já fui para aula e já voltei, viu? Mas estou aqui. Linda. Vamos embora. E aí, quando a gente fala de você, quando eu vou falar de mim mesma, existe uma inquietação, porque é muito fácil falar do outro, é muito fácil observar o outro, é muito fácil eu cobrar do outro, mas quando eu vou falar de mim mesma, eu fujo, eu desconverso, eu mudo a conversa e saio de cena. Na casa do Senhor temos visto mulheres de Deus, instrumentos de Deus, e que às vezes tem um jargão, vou dizer, falo também com muito respeito às irmãs do ciclo de oração, mas que às vezes dizem assim, para comer a palha e dar o trigo. A responsabilidade é grande. Mas eu já vi muitas irmãs adoecidas por comer tanta palha. E Deus, nesses últimos dias, Ele vem despertar a igreja do Senhor, as mulheres que têm exercido tantos papéis. E eu peço sabedoria ao Senhor para falar às meninas, às jovens e às mulheres, às senhoras, com quem eu tenho muito respeito e que leva a gente no joelho em oração. Estou aqui com a minha coordenadora, qualquer coisa. Meu pastor Daniel e irmã Ivani, que oram por nós, mulheres de Deus. Eu não quero nem olhar muito, senão a gente nem fala mais nada, né? A gente se cala. E aí, tenho me preocupado, porque ouvi muitos relatos de mulheres dizendo, eu não aguento mais. Eu cansei de ser forte, porque eu já engoli tanta coisa. Quantas vezes eu fui para a frente do ciclo de oração e só Deus sabe como eu estava. Mas ainda bem que Deus sabe como ela estava. E Ele sabe, né, como você chegou aqui. E Ele sabe como tratar. Essa é a melhor forma. A psicologia veio como uma ciência para tratar o comportamento, para acompanhar, mas ela não supera o poder daquele que nos sonda, como diz o salmista, né? E somos só instrumentos de Deus aqui na terra, para escutar, para orientar, para acompanhar. E quando a gente fala de você, do eu, você enquanto pessoa, enquanto sujeito, não podemos esquecer que cada um tem uma história de vida. E eu não posso cobrar do outro o que eu quero que o outro seja, porque eu quero assim, porque eu gosto assim. Então, muitas mulheres têm sofrido
o peso da responsabilidade da casa, as meninas, as responsabilidades, a responsabilidade de testemunhar Cristo. Esses últimos dias, as investidas são muitas para que o povo de Deus na terra se cale, para que as jovens, as meninas, com tantas ideologias e tantas coisas, venham mudar suas características, não é? Existem tantas coisas que vêm dizendo, que vêm contorcendo e distorcendo o que Deus preparou para a mulher. Para estarmos em sociedade, para cumprir nosso papel e para exercer lugares que o Senhor abriu para nós. Então, nesta tarde, Deus, Ele fala ao teu coração que é possível. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Mas quando você sonhar, faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero chegar lá, mas eu não quero te deixar para trás. Eu quero chegar lá, eu quero exercer, eu quero fazer, mas eu quero levar o teu nome sobre todas as coisas. Você pode ser uma profissional de saúde, de educação, você pode exercer qualquer lugar, mas que Cristo, Ele seja o centro. E é tão interessante quando a gente chega nesses lugares e que a gente olha para certas pessoas e vê um ar diferente, um cheiro diferente. Eu tive a oportunidade nesses dias de encontrar alguns professores. O Senhor tem me dado o presente e a responsabilidade de estar no mestrado. E quando eu chego, a gente é crente. E não é mesmo? É crente. E aí o Espírito testifica, não é? Com o nosso Espírito. Então, quando se trata de você, existem 3 esferas que ninguém pode fugir delas. A genética, a social e as tuas escolhas. A genética, você nasceu de uma família e você pertence a ela. Ah, irmã Cátia, a minha história, a minha família, não quero nem trazer à tona, mas você nasceu. Amigo a gente escolhe, mas família, a gente nasceu nela. Então abraça a tua família, esteja nela como coluna, como intercessora. Não fala apenas de palavras positivas, mas quando tudo der errado, quando um primo, quando um tio, quando a coisa desandar, quando chegar para você, você vai dizer assim, nós vamos orar e Deus vai fazer. Não ajude a aumentar a confusão na família, não. Se cale, tenha posicionamento, tenha postura, peça ao Senhor sabedoria e ore. Porque Deus é o Deus que faz. O que a gente não pode fazer, o Senhor faz. A questão social, como assim? A gente recebe uma carga genética, herança genética, parte biológica, mas quando a gente chega na sociedade, a gente é bombardeado com tantas coisas. E aí vem a moda, vem os costumes, vem a época, a história que vai mudando a cada tempo. E isso passa por questões de padrões de beleza, padrões de vestes e tantas coisas. E nós estamos neste mundo. O próprio Jesus, em João, no capítulo 17, eu amo esse texto. É o próprio Jesus orando por nós. E ele diz assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então é necessário estarmos neste mundo. Somos luz. E não é o social que vai te apagar ou que vai te desmoralizar. É no social que Deus quer que você brilhe. Deus quer que você brilhe. E as escolhas, é aí onde mora a situação. Eu recebo uma carga genética, não tem para onde fugir. Eu recebo heranças. Alguém diz assim, não sei se você já ouviu isso, mas é tão doloroso. Ela é chata, igual. Ela é assim, paciente, igual. Aí traz alguém da família, aquela pessoa que tu pede graça ao Senhor. As comparações existem, sempre vão existir. Quem é mãe aqui sabe. A luta que a gente passa quando os filhos ainda estão pequenos e começa. Fulano andou, fulano falou, e o teu não fala, e o teu não anda. Começa na infância essa concorrência. E às vezes na própria família.
Alguém diz que o filho de fulano é mais sabido, que faz isso, que faz aquilo. Tu nem é gente ainda, tu nem tem noção do que vai acontecer na tua vida. E tu já vem com toda uma história de comparação. Às vezes os próprios pais. Há um alerta aqui nessa tarde. As mães que estão aqui, não comparem seus filhos, nem para corrigi-los, não compare. Porque o salmista disse que nós fomos criados de uma forma admirável. Você é maravilhosa. Encha a sua boca. Quando eu leio esse texto, eu fico meio que amostradinha, viu? Eu nunca fui e nem quero ser. Mas quando eu leio esse texto, eu disse, meu Deus, eu fui criada de uma forma admirável e maravilhosa. Mesmo com esse nariz que muitas vezes me incomoda, que já fui traumatizada lá atrás, que não gostava dele, mas hoje eu estou levando, estou vivendo, estou respirando. E eu sei que você também tem traços, tem traumas lá de trás. Às vezes é um cabelo crespo, às vezes é uma altura, às vezes alguém quer ter o mesmo manequim do outro. Não, você foi criada de forma admirável. Você é maravilhosa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, existem as escolhas. Se eu estou tão cheinha, é porque a minha escolha tem sido comer mais. Às vezes não é nem o comer, às vezes é de uma ordem hormonal. Eu conheço pessoas que têm esses transtornos na alimentação. Então, com muito respeito, com muito cuidado, quando a gente fala nesses assuntos, é com muito cuidado, porque a forma de impactar nesta tarde é de alerta, de reflexão. Não quero que nenhuma mulher saia daqui cabisbaixa, não. Eu quero que você saia daqui, o Espírito Santo de Deus, falando no teu coração, dizendo assim, filha, eu te amo como tu és. Há anos atrás, quando eu assumi a primeira vez uma direção de um Madal, eu substituí uma serva do Senhor, amada, cheia de Deus, a irmã Leila, dirigente de oração, e o que dizia Alex sabe, Leila tão fervorosa, e eu, meu Deus, e eu disse, não posso, não vou, não quero, eu só tinha 18 anos na época, e eu não entendia o mistério de Deus, muito criativa, muito acolhedora, Deus tem me dado esse jeito, é o Senhor que dá, se você vê alguma coisa boa em mim, é dele, porque a natureza humana é, mas a gente vai se organizando, né? E aí, Deus me deu uma lição, dizendo que Deus, Ele usa conforme a gente dá espaço para que Ele use. Agora, existem os trombones, os trompetes, né? Os instrumentos mais graves, e tem as flautinhas, mas que faz toda a diferença. Então, vamos embora. Então, você tem suas escolhas. Então, nesta tarde, Deus, Ele te alerta. Qual tem sido a tua escolha? É ficar pelos cantos se lamentando? É se vitimizar? Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Ou tu vai sair daqui com voz de brado, com posicionamento. Deus tem cobrado posicionamento. Às vezes é tão cheia, às vezes línguas estranhas. Deus usa, Deus faz, mas às vezes não se posiciona. Não estou falando de direita e esquerda. Não estou falando de muro. Eu estou falando de posicionamento naquilo que Deus te chamou. E a palavra, ela vem para mim também. Ela vem para mim, que quero correr tantas vezes. Mas precisamos dizer sim para o Senhor. Passe aí, meu irmão, por favor. E esse salmo, nós já falamos, já comentamos, é de forma maravilhosa que nós fomos criados. Passe, meu irmão, por favor. Pode passar. E o que é temperamento? É o estilo natural de ser, de reagir, de sentir. Esse temperamento, essa teoria, ela foi criada no século IV antes de Cristo. O Hipócrates, um médico, filósofo, ele fazia as avaliações e começou a observar que as pessoas agiam diferente. Elas agiam diferente, ele dizia que é o líquido circulante, é algo do corpo, é algo do biológico. Porque quem é mãe aqui sabe, quem é irmão também sabe, que você nasceu do mesmo pai e a mesma mãe, mas você não é igual ao seu irmão.
Os gêmeos não são iguais. E como assim, no mesmo ambiente, sai da mesma barriga, da mesma constituição? Por quê? Porque o temperamento, ele vem do nascimento e ele vai influenciar o seu comportamento. Então, muito do que foi criado lá atrás, essa teoria, ela foi se desgastando, foi se refazendo, mas a minha intenção nesta tarde não é trazer teoria, que se vocês forem para Google e pesquisar, vocês vão achar muito bom, até melhor do que eu falando. Mas eu quero trazer nesta tarde é que, desse seu jeito que você é, bocão, ou timidazinha, Deus, Ele quer te usar. E eu gosto de perguntar, eu não gosto de falar só, mas eu gosto de interagir. A gente está conversando sobre temperamento e personalidade. Será que é a mesma coisa? Já viram ali que eu botei um diferente, não foi? Eu deixei, não era para eu ter deixado. O temperamento é diferente. Como eu falei, o temperamento, ele é inato. Ele nasce conosco. Mas a personalidade é aquilo que vai se moldando ao longo do tempo. Se você for observar quem foi você na infância, será que você é a mesma menina da infância? Dá uma revista aí, dá uma voltinha lá atrás. E aí as mulheres lembram logo as trancinhas, os lulus, a forma que nossa mãe penteava nossos cabelos. Meu Deus, eu era quase uma chinesa. para domar esses rebeldes. E nessa época, quem era você? Como você se comportava? Percebe que houve mudança? Foi para melhor? Faça assim. Estão dizendo aqui, graças a Deus. E aquelas fotos das antigas, não é, mãe Vani? Misericórdia. Mas eu não estou falando só de fora, não estou falando só de estética. O negócio da gente hoje é por dentro. O tratamento é de dentro para fora. E o temperamento, ele vem inato, mas a personalidade vai mudar. É o momento em que você, lá na sociedade, nas suas escolhas, você vai deixando se moldar. Se a irmã Mara estivesse aqui, a minha primeira dirigente de DEG, ela ia dizer quem era a Kátia. Tímida, se escondia, não queria falar. Olha só, onde eu estou. Né? Mas, por quê? Porque a gente tem as escolhas e a gente pode, sim, melhorar, mas também, pasmem, que as pessoas também podem piorar. Quando a gente fala de piora, existe uma coisa muito séria, que é as amizades. As meninas começam, né? Começam a entender quando vão crescendo, chegando lá para os 11, hoje muito mais precoce, 10, 11, 12 anos, vai começando a perceber que os seus pais não são perfeitos. E o Kiesi Alex deve estar passando por isso, na faixa etária de Ohana. Ama, respeita, mas eles começam a ver que, opa, papai e mamãe não é perfeito, não. E pega no pé e cobra. Mas você disse isso e isso. E a gente que lute. Porque até certo tempo, tudo que a gente dizia, tudo que a gente mostrava, eu era o Google ambulante para o meu filho, até um dia desse. Sabia de tudo. E hoje ele que me dá aula. E se for para a internet, então, me bota no bolso. E aí, o que acontece? Nessa faixa etária, as meninas começam a perceber que elas querem começar a encontrar os pares, os iguais. Então, fulana usa o cabelo assim, eu quero ter o cabelo igual. Fulana veste como eu quero ficar igual. E na escola é bem interessante que as panelinhas vão se formando, vão se juntando. E se não houver cuidado em casa, começam os conflitos, porque a mãe começa, eu não quero você com amizade com fulana, eu não quero amizade de você com fulano, não quero você assim, não quero que se vista assim. Mas vai chegando a hora das escolhas. Então, quando essa hora chega, quando essas meninas chegam nessa idade, se não tiver sido plantado respeito, amor e Cristo no coração, só a misericórdia. Então, por incrível que pareça, nessa hora, as amizades, as influências, como diz Paulo, as más conversações
corrompem os bons costumes, aquilo que foi dito, que foi orientado, que foi ensinado, pode se perder. E aí entra as más influências. Mas vamos caminhando. Então, Kátia, como é que eu posso saber o meu temperamento? É bem interessante. Nessa teoria são 4 temperamentos. Alguém já ouviu falar? Já? Pode dizer algum para mim eu escutar? Eita, que povo sabido. Sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Olha só, essas mulheres são que estão um povo sabido. Por isso que eu não vou dar aula, viu? Nem pense, vão pesquisar, vão estudar. É só para a gente entender a nossa forma de agir e que quando a gente age, a gente pode avançar no reino ou a gente pode ser tropeço no reino de Deus. E aí, como saber? Uma das coisas é como você responde as perguntas. Como você toma a decisão. Um exemplo. Quando alguém passa por você e diz assim, eita, que como ela... Menina, que perfume é esse? Ui. Aí você escuta. Aí vai para casa. Foi isso mesmo que ela disse? Ela falou do meu perfume. Que coisa. Ixi, que inconveniente dessa pessoa. Pois quando eu for encontrá-la de novo, eu vou dizer assim, assim, assim. Não dizer nada. Esqueceu, passou. E quando encontra a irmã, dá a paz, abraça e caminha junto. E isso fala de uma pessoa que não se deixa afetar, que não guarda muita coisa. Vão analisando aí. Já tem gente que é resposta pronta. Que cabelo é esse? É o que eu tenho. Menina, que roupa amassada passa no corpo. Não tem gente que é assim? Agora, pelo amor de Deus, faça um compromisso comigo, Kátia, com Deus. Eu não quero ninguém apontando ninguém aqui, pelo amor de Deus. Não apontem. Aprendam, reflitam e melhorem em casa, melhorem na sua congregação. Mas aqui, você só vai... Até porque estamos numa... Percebeu o nome? Conferência. Você está se Opa, é uma conferência. Não é no outro, é em você. A conferência é em você, viu? Presta atenção. E uma outra coisa é a velocidade da reação. E a outra coisa é quanto você se deixa afetar. Certo? E aí, essa velocidade de reação está entre os dois. É o sanguíneo e o colérico. Mas, aquele que é mais lento de resposta, ele é fleumático ou melancólico. Já naquela parte que eu falei anterior, de tudo que você escuta, você se afeta, você vai guardando, você vai ficando. E aí vai decidir que temperamento é. Mas passe aí, meu irmão, por favor. Aí, é pouco, esse espaço é pouco para a gente falar das qualidades e dos defeitos. Isso eu encontrei já pronto. Eu queria fazer um negócio diferente, mas não consegui. Eu não quero falar de qualidades e defeitos. Eu quero falar de pontos positivos e negativos. Tá certo? Então, quando a gente vai falando desse povo chamado sanguíneo, tem ali algumas qualidades, que ele é aquela pessoa comunicativa, destacado, otimista. Está um pouquinho de ler aqui, está um pouquinho virado, não consigo ver. Mas é aquela pessoa que faz a diferença na festa. Ela chega e ela chega chegando, ela anima todo mundo, ela levanta, ela, se possível, carrega até 2, 3 bancos e nem percebe, porque ela é assim, acelerada. Porém, não só de qualidades vive o sanguíneo. A sanguínea também tem seus pontos negativos, tem suas fraquezas. E ela é volúvel. Como assim? Ela entra querendo organizar, mas de repente ela, opa,
Foi, voltou, esqueci, nem sei mais o que vim fazer aqui. Porque ela se ocupa de muita coisa. E é interessante que esse povo sanguíneo, ele tem uma tendência de querer cobrar que o outro entre no ritmo dele. Imagina uma secretária de Umadal. Vou inflamar, viu? Uma secretária de Umadal com esse ritmo acelerado, que vai, que faz e tal. Eu vivi isso. E que a outra, coitada, a vice, era lenta, mas era concentrada. Fazia devagar, mas fazia bem feito. Aí ela dizia, irmã Kátia, cobre de fulana, porque eu estou fazendo só. Aí eu dizia, amada, espera, ela vai fazer. Dá uma parte. Eu já fiz 2, 3, 4 coisas, ela está ainda na primeira. E aí, se não tiver cuidado, aquele que é mais lento, ele vai ficar chateado. E vai levar para o coração, vai entristecer, e daqui a pouco você está sozinha. Por quê? Porque você quer que as pessoas acompanhem o seu ritmo. Mas não é assim. É necessário aprender com quem é diferente. Agora tem que haver uma comunicação nisso tudo, não é? Que as pessoas hoje não querem mais conversar. Elas querem mandar mensagem, querem mandar áudio e ainda acelera. Acha pouco bota 1,5, 2, e não sei como esse povo consegue, mas tudo bem, vamos embora. E aí, é tão interessante que o outro que é o colérico, ele também é acelerado, ele é de fazer, mas também ele tem uma coisa que ele é aquela pessoa meio que sem filtro, é aquela pessoa meio que a gente diz assim, é euforista, que gosta de dar aquelas cortadas. Ela até tem razão no que está falando, mas ela é muito grosseira. É papo e puf. E quem quiser que segure a palavra e se arrebente. E que muitas vezes tem qualidades, são pessoas produtivas, têm um senso de liderança muito bom, mas que às vezes tem uma palavra muito enrijecida, muito dura. Na parte inferior, os fleumáticos e os melancólicos, há uma diferença. Por quê? Os dois, fleumático e o melancólico, eles são lentos nas respostas. Aí é onde você vai se comparar, ou se comparar não, você vai analisar sua atitude, seu comportamento. O sanguíneo e o colérico, eles são rápidos na resposta, mas em dado momento há uma diferença. Por quê? Porque o sanguíneo não fica nada. Falou, foi, me xingou, foi-se embora. O colérico guarda. Ele lembra, data, hora, lembra até a roupa que a pessoa estava. Entre o melancólico e o fleumático, também é assim. Os dois são lentos na resposta, mas um se afeta e o outro não. Então, deu para mais ou menos fazer a diferença? Passe aí, meu irmão, por favor. Essa é uma cópia, mas que não ficou muito boa. Mas eu vou, no final, mostrar o livro, que aí as irmãs também podem conferir. É acessível e uma boa leitura. Que essa irmã... esqueci o nome. No final eu vou dizer o nome dela. Passou no juízo. Ela faz essa comparação e, além de tudo, ela dá qualidades do quente e do frio. De quanto que a pessoa se afeta e se responde nessa aí. Mas passa aí, irmão, por favor. E o que acontece? Quando a gente fala desses 4 temperamentos, nessa tarde, como eu falei, a gente não vai se aprofundar nisso. A hora está passando. Mas eu pedi ao Senhor sabedoria, disse Deus, me faça entender como esse povo, como a gente, enquanto fleumático, melancólico que somos, sanguíneos, coléricos, porque a felicidade de um fleumático, é ter um sanguíneo por perto. E deu tão certo porque eu e minha irmã, ela me empurra e eu freio ela. É uma bênção. Dá tudo certo. E aí, a Bíblia vem trazer alguns
algumas pessoas que a gente meio que elencou para entender. Dê um toquezinho, irmão, por favor. Eita, não vai dar. Mas eu vou ler para vocês. No sanguíneo, a gente vê na Bíblia o nosso irmão Pedro. Eita, Pedro abençoado. Pedro é daquele que ele se emociona tanto. Ele é tão que estava no Monte da Transfiguração. De repente ele vê quem? Abraão, Moisés, Elias. Aí ele fica tão empolgado que ele diz: Senhor, quer que eu faça uma tenda? E a gente fica aqui. Que Pedro sem noção, né? Só na emoção. Pedro tem alguns momentos que vocês bem sabem. Em dado momento, ele querendo defender o Senhor, ele pega a espada. Será que era para só afetar a orelha, hein? Só que a gente esqueceu que ele era pescador. Então ele não tinha talvez tanta habilidade, né? Aí, já na orelha do soldado, aí Jesus vai lá, né? Que o Senhor faz aquilo que a gente não pode fazer, glória a Deus. E aí tem Davi. Davi, o servo do Senhor, filho amado. Mas Davi também é desse, viu? Davi não queria saber porque era rei. Quando ele trouxe a arca do Senhor, Davi dança no meio do povo. Davi celebra o Senhor. E alguém começa a escandalizar. A própria mulher, nossa, que postura desse rei. E ele queria saber. Ele estava em festa, ele queria celebrar o Senhor do jeito dele. Mas em dado momento, Davi desleixou. Davi quis folgar. E Davi pecou. E vocês sabem bem o final. Então fica um alerta para nós. E o texto que eu quero deixar para vocês, aquelas que se encontraram, se perceberam sanguínea, está em Provérbios, no capítulo 13, o versículo 3. Que é a Bíblia, viu? Não é Cátia, não, é a Bíblia. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Então, vigia, vaso. Diga aí, vigia, vaso. Observa mais e fala menos. Isso. Vamos passar para o colérico. Será que vocês lembram de alguém colérico? Nosso irmão Paulo. O nosso irmão Paulo, não fole, que a postura dele não é para qualquer um, não. Mas você entende que para cada chamada, para cada lugar, para cada ministério, Deus sabe a quem escolhe? É. Para eu, que não consigo dizer um não, que gosto muito de trazer para perto, não dá para Cátia estar em certos lugares. Por quê? Porque para certos lugares e para cada época, Deus levanta o líder certo. Então não se chateia com o teu líder, não. Dá as mãos para ele. É para fazer o quê, minha irmã? É para fazer o quê, meu irmão? E faz a obra com alegria. Para de levar para o pessoal. Tem gente que diz: esse irmão, olha, esse dirigente, essa dirigente, não foi com a minha cara. Será? Será que é você que não está tendo o discernimento do céu e está colocando as qualidades, os defeitos do líder, do dirigente, para dizer como desculpa que não quer fazer? Então, que você reflita nessa tarde. Será que a falha está no irmão, está na irmã que é dirigente, ou a falha é minha? Será que eu deixei de fazer porque eu não vou com o jeito dele, eu não vou com o jeito dela? A obra de Deus é urgente. O reino de Deus, ele é tomado à força. É necessário esforço. E é necessário, sim, eu renunciar, eu respirar. Não gostei não, viu? Mas eu vou. Eu não queria essa farda não, viu? Mas a gente vai. Nunca vi uma coisa para dar tanto trabalho que é o tal da farda, né? Mas vamos embora. E aí, um texto que eu quero deixar para as irmãs coléricas, aquelas abençoadas que têm postura, que sabe dizer um não bem bonito e todo mundo se cala, mas que às vezes é mal interpretada. Ela é da ordem, ela é do método, ela é aquela que chega no lugar e bota tudo no lugar, tudo direitinho, e ninguém vai mexer não, viu? Porque está tudo pronto. Aí você vai dizer o quê?
Amém, minha irmã. Glória a Deus por sua vida. Eu me atrasei. Eu sou dessas. Eu me atrasei. Eu não consegui, desculpe. E você vai lá e está feito mesmo, viu? E está feito e bem feito. Mas com uma pessoa dessa, irmã Cátia, como é que eu vou viver? Eu não aguento, porque quando eu penso em fazer, ela já foi, já fez e já está tudo pronto. Aí eu saio como preguiçosa. Mas olha, é tarde de entendimento. O Senhor nos convoca, né? Romanos 12, sabe? Consciência, Deus está chamando, Deus não quer que você acompanhe a multidão, vá caminhando junto, não. Deus está te convocando para reflexão, para entender. Não precisa tu ser um doutor de comportamento, não. É preciso observar. É feito professor, todo mundo aqui estudou na vida. Cada professor tem um jeito ou não? Pois é. Então, a gente vai se adaptando com as pessoas. A gente vai aprendendo a amar. E use isso. Senhor, na sua oração, aquela pessoa que é difícil de... Aí você diz assim, Senhor, me ensine. Eu preciso aprender a amar. Saia daqui com essa oração. Eu preciso aprender a amar, a respeitar. E dando continuidade, o melancólico. Eita, melancólico. Ele é aquele que é crítico, que gosta de criticar. Mas ele também é aquele que dá seu nome. Por quê? Porque o que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem feito. Porém, entretanto, todavia, ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele. E se você for avexar, como diz o nosso nordestinês, se você for avexar, se você for ali cobrar, desandou o negócio. E ele vai ficar com raiva, porque ele queria fazer daquele jeito, daquela forma, mas lento, do jeito dele. E as qualidades do melancólico, eles têm um perfeccionismo que é brilhante, mas ao mesmo tempo é irritante. Porque quem convive com o melancólico sabe do quanto que ele é organizado, do quanto que ele é perfeccionista, mas ele quer fazer as coisas no tempo dele e do jeito dele. Misericórdia, que Deus nos ajude a entender esse povo. E o texto, e o personagem que a gente vê é quem? Alguém consegue? Nosso irmão Moisés. Moisés, ele é cheio das desculpas. Ele se apresenta ali, ele tinha formação, ele tinha capacidade, mas ele queria levar o povo do jeito dele. Até que de repente ele disse, Senhor, teu povo, esse teu povo. E Deus foi tratando, Deus foi cobrando, e Moisés se tornou o quê? Um grande líder de Israel. O melancólico, ele tem essa tendência à liderança, sabe? Ao perfeccionismo. E no slide anterior, eles são grandes líderes, musicistas, entre outras qualidades. E aí, o texto que a gente escolheu para reflexão e para entendimento, fala de Filipenses. O irmão, cadê ele? Está tocando? Tocou. Filipenses 4:8. Por quê? Porque o melancólico é aquele que pensa demais. Ele observa, mas ele reflete, será que vai, se não vai, se vai dar certo. E nessa reflexão, muitas vezes, ele se perde e começa a achar que é incapaz. Aí faz feito Moisés. Senhor, eu não sei falar, mandarão, eu não consigo, eu não vou. Mas ele sabe que ele tem potencial. Mas ele começa a se esquivar. Por quê? Porque ele quer ser perfeito. Ele quer apresentar um trabalho perfeito, mas ele não tem tempo hábil para isso. Aí ele começa a se desculpar. E começa a encher a cabeça de coisa. Então, o melancólico passa a ser aquela pessoa reclamona, crítica, que é uma pessoa que, se a gente não se ajustar, a gente não aguenta perto da gente. Por quê? Porque ele quer fazer do jeito dele, mas não conseguiu fazer. Aí, quando o outro, o sanguíneo colérico avexado, foi lá e fez, não foi bom para ele. Ele não gostou do jeito que ele fez.
E aí a tendência é o quê? Confusão na certa. Mas livre-nos o Senhor, que esse espírito de confusão, ele saia para bem longe. Que as equipes, as humadas que estão aqui, setores que estão aqui, aprendam a trabalhar em equipe, aprendam a dar as mãos aos seus líderes e fazer a obra do Senhor com alegria. E o texto é Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, for puro, for amável, tudo que for de boa fama, e se algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, ocupa a tua mente com algo do céu. Algo que te faça prosperar, que faça avançar na obra do Senhor. E o último, porque eles não se incomodam de ser os últimos, nós fleumáticos. Nosso amigo Abraão, nosso irmão Abraão na fé. Gente, a Bíblia fala que Abraão, para não ter confusão com ninguém, porque o fleumático é desse, paz e amor, acolhe, não tem problema, meu irmão, pode me deixar, eu fico por último. Abraão expôs Sara lá com o rei, com medo que o rei fizesse algum mal contra o povo, contra Sara. Ele se esquiva de se posicionar e mostra quem? Aí Sara é levada. Sara passa 7 anos, né, em terras estranhas. Quase que, se Deus não intervém, Sara passa a ser do rei, ali da terra estranha, de um povo pagão. Por quê? Porque Abraão não queria se posicionar. Que Deus vai fazer. Está muito bom assim. Olha, tudo de bom. Está ótimo, viu? Estou esperando no Senhor. Até quando esperar no Senhor? Existe uma diferença de esperar no Senhor. Em Deus agir e você fazer. Porque o que é para Deus fazer, Deus faz. Mas o que é para você fazer, Deus não vai mover uma palha. Porque Deus necessita de nosso posicionamento muitas vezes. Então, que essa tarde sirva de reflexão e que cada um, com seu jeito, com suas heranças, com seu comportamento, rendam ao Senhor as suas qualidades. Dediquem-se na obra, mas aquilo que for defeito, aquilo que for negativo, lance aos pés do Senhor. Jesus, me ajude. Eu preciso melhorar. Eu quero. Alguém diz assim, e precisa agradar a ninguém? Precisa sim. Não é? Precisamos sim viver em comunhão. É tão bom quando chega uma equipe, quando todas são entrosadas. Vocês percebem alguma equipe assim? Ó, essas meninas são demais. Esses homens são demais. Pode passar, meu irmão, cadê ele? Então, para a gente encerrar, seu temperamento tem qualidades que, somados à sua personalidade, aquilo que Deus vai te moldando, formam uma pessoa única. Você sabe que nesse Brasilzão que temos, que eu nem sei o censo desse ano, em que bilhões de números estamos, não existe ninguém igual a você. Mesmo com esse seu jeitinho abençoado aí, com esse seu jeitinho que muitas vezes nem você se tolera, que muitas vezes você acorda e, misericórdia, não quer nem olhar para o espelho. Mas é desse jeito, porque você foi criada para um propósito. E esse é o nosso tema hoje. Você, seu temperamento e um propósito. Será que tu já sabes qual é o propósito do Senhor na tua vida? Será que você já sabe como você pode agradar o Senhor na obra dele? Ou será que você ainda está caminhando junto com todo mundo ali? Vamos, vai fazer isso, vai. Deus, nesta tarde, nos desperta para fazer além do que nós podemos fazer. Para dar as mãos, para avançar na obra do Senhor. Temos visto uma mudança, né, nas umadas, a quantidade de jovens, o modo que a juventude vem trabalhando. Quem é de anos atrás percebe. Por quê? Porque o tempo é outro. Os entretenimentos são outros. A gente não tinha nem motivo de ficar em casa, porque a gente em casa só ia fazer serviço. E a gente na igreja, a gente ia avançar, a gente ia evangelizar, a gente ia ensaiar, e jogral, e evangelização.
Então a gente ia para a rua, a gente ia para a igreja. Hoje, os jovens preferem ficar em casa. Por quê? Porque ele tem algo na palma da mão dele que faz com que ele vá para outros lugares, para outros países, que ele descubra, que ele veja até o que nem pode ver. E por que eu vou querer estar e sair nesse sol quente, nessa evangelização que esse povo inventa, essas coisas todas? Mas o Espírito Santo de Deus, ele te faz um alerta. Os tempos mudaram, a tecnologia avançou, os entretenimentos também, mas Deus não mudou. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E você tem evangelizado? Você tem, a sua vida tem sido a Bíblia que alguém possa ler um dia? Como assim? Tem gente que nunca vai ter acesso, nunca para ler a Bíblia. Mas quando você passa, ele vai louvar a Deus. Eita, essa moça crente, ó, essa moça, menina, como ela se veste, como ela se porta. Então a Bíblia diz em João 15, né? Assim glorifiquem a Deus, as vossas boas obras, Mateus, as vossas boas obras e louvem a Deus. Então você também é instrumento de louvor a Deus. E quando a gente fala sobre essas questões de temperamentos, eu quero te dizer que independente de nomes que te deram, de apelidos que te deram, de comparação que fizeram, você pode fazer, você pode dar frutos e agradar o seu Senhor. Porque a melhor coisa não é fazer algo para que o dirigente veja ou para que, quando passar as fotos, a mídia da igreja, eu esteja lá. Não é isso. É algo de compromisso com Deus. Pode passar, meu irmão. Então, uma vida com propósito, Deus, ele não desperdiça recursos. Tudo que ele cria tem um propósito para o reino. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido. Ele precisa ser estabelecido, ele continuar através de você. As gerações passam, outros vão embora, mas quem fica tem que trazer o legado. Tem que continuar fazendo aquilo que Deus determinou para que fizéssemos. Então, independente se você olhar para o lado, aquela tua amiga que começou contigo não estar mais, aquela tua coleguinha do DEG, que estava no DEG contigo, mas na Almadal, ela não veio, ela não te acompanhou, que você seja o canal para ir lá buscá-la, para incentivar a vir e a dar frutos também. Por quê? Porque você tem seu temperamento, você tem seu jeito, mas a sua vida tem um propósito. Você é filha de Deus. Então, independente de nomes, ou seja qual lugar que você esteja, que você seja filha, que reflita e que traga o nome do seu Pai. Pode passar, meu irmão. Então, todos temos um chamado. O nosso propósito nos leva ao chamado. E esse chamado, não pensem que é ministério, que é só um lugar. Não. Nós temos um chamado universal. É Marcos, capítulo 16 e 15. Ide por todo o mundo. Pregai, falai de Cristo. Ou seja, temos oportunidades no ônibus, na rua, no Uber, na escola, na universidade, no trabalho. Precisamos refletir a Cristo. Então, que nesta tarde, o Espírito Santo de Deus, ele preencha o teu coração. Ele faça um mover, que você saia daqui pensando em como eu posso trabalhar, como é que eu posso, mesmo com esse meu jeito, eu posso frutificar na obra do Senhor. Ah, Cátia, eu sou tão tímida, eu não consigo falar em microfone. Não consegue não, mas tu pode ser uma entusiasta. Tu podes, manda mensagem, convida, olha, hoje é oração. Faz o teu trabalho nos bastidores. Porque quem assiste às grandes produções, esquecem que por trás teve pessoas que trabalharam para que isso aqui fosse organizado. E assim também é servir e é ser reino de Deus. Então, para a gente encerrar, o propósito é parte integral de quem somos. Por quê? Porque refletimos no outro. Quem somos reflete no outro. Porque
Que adianta eu sozinha? Quem serei eu sem influenciar alguém? Então, a gente se arruma para o outro. Kátia, a gente se arruma porque quer que o outro perceba. A gente, quando veste uma roupa que vai para um lugar, eita, eu já vesti essa roupa, não vou vestir não. As mulheres sabem disso, porque eu já tirei foto. Tem gente que já faz assim. E aí, a gente se veste, a gente se faz no outro, né? O que temos de conteúdo é para o outro. Aprendemos, enquanto criança, com o outro. O ser humano, ele é único, que se ele nascer e for deixado aqui em cima, ele vai ser só uma bolinha de carne. Daqui, se muito, ele vai chorar, talvez embolar, cair, e pronto. Os animais não. Os animais, eles nascem. Já observou o bezerro, a cabra, cachorro, gato? Eles vão se levantando sozinhos e vão ao encontro da mamãe. O ser humano, não. O ser humano, ele nasce, mas ele precisa de alguém que vá, que pegue, que cuide, que dê nome, que invista. E é por isso que você está aqui. Se não tivesse um outro na sua vida, você não seria nada. Seria só o biológico. Mas Deus nos ajude que eu seja o outro nessa geração. Que através de mim eu influencie para o bem e para a obra de Deus. E lembre-se, seu temperamento é um presente do Pai para você. E a sua vida é cheia de significado e propósito. Deus quer dar sentido. Se por acaso chegou alguém aqui, se tem alguém assistindo a gente que está sem propósito, sem significado para a vida, perdeu a razão, perdeu a motivação. Tem um Indy Shirley que eu amo. Eu preciso de ti, motivando os meus dias. É bem antigo, mas essa frase enche meu coração, porque a gente faz uma oração ao Senhor, motivando os dias. Tem gente que perdeu a motivação, tem até um carro bom, tem uma casa boa, tem um companheiro bom, tem acesso a coisas boas, mas ele perdeu o sentido da vida. Deus quer te dar sentido. Deus quer te fazer voltar à essência daquilo que ficou perdido lá atrás. E você sabe o que é. Deus, ele está te dando uma oportunidade de se achegar, reconhecendo tuas fraquezas, reconhecendo tuas falhas. Mas ele quer que você se chegue. Porque, como disse Pedro, né? Para onde iremos nós, Senhor, se não for a tua presença? Para onde iremos nós? Você já pensou nisso? Por que você veio hoje? Por que você está aqui? Será que foi só para vestir a farda da Almadal? Para estar no evento, na conferência? Não. Deus te trouxe aqui. Ele te trouxe para tratar. Eu amo o Senhor, porque Ele sabe como tratar. Já teve pacientes que eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer? Mas o Senhor sabe como tratar. Tem filho que deixa a mãe, meu Deus, como é que eu faço com esse menino? Porque com o outro deu certo, mas com esse é diferente. E Deus sabe como tratar. Então, Deus te dá a oportunidade. Aproveita, eu quero encerrar. Nem podia falar tanto, a voz já está falhando. Mas ainda bem que é o Senhor, né, que vai motivando a gente. Eu quero que você baixe sua cabeça e você faça uma oração. Entregue ao Senhor. Independente de qual seja o seu temperamento. Independente se você só veja dificuldade, só veja falha. Se você é um Moisés que diga que é criança, que não sabe falar, que tem dificuldades na fala. Se você é um Jeremias que tinha uma herança sacerdotal e de repente é chamado para ser profeta. Pensava que ia exercer uma função e de repente está em outra. Deus te deu um outro chamado, um lugar que você nem esperava. Não sei se você é Isaías, que de repente Deus abriu a tua visão e você começou a ver algo espiritual, algo tão excelente, algo tão grande que você diz assim, não é para mim não. Eu não consigo, Senhor. Essa revelação é muito grande, esse é um mistério muito grande e eu não consigo. Mas nesta tarde, Deus te trouxe aqui para te despertar. E para dizer que o chamado está de pé.
chamado está de pé. Deus tem um propósito. E não é porque você se atrapalhou no caminho. Não é porque você achava que seria de um jeito e foi de outro, que Deus ele te negou e te deu as costas. Não. Deus está contigo. E se por acaso você, que está em dúvida, que não sabe, não sei qual o chamado, não sei qual o propósito, não sei se eu até sei cantar, mas eu tenho vergonha, eu até gosto da Bíblia, eu sei falar alguma coisa, mas eu não sei. Deus nesta tarde te desperta. Volta. Procura te chegar, trazer mais para perto. Porque Deus ele está pronto. Deus está sempre pronto. A gente se ocupa com outras coisas. A gente quer crescer na vida. A gente quer ter profissão. A gente quer ter um nome, a gente quer ser bem visto, ser reconhecido, a gente quer se graduar, quer pós-graduar, quer chegar a lugares, porque é Deus que investe em nós. Mas Deus quer que tu volte ao teu primeiro amor. E que independente do teu temperamento, da tua forma de agir, de ser, Deus ele vai se utilizar de você. Amado Senhor, nesta tarde, meu Pai, meu querido Pai, estamos aqui como filhas tuas e queremos, Senhor, nesta hora, nos lançar, nos render aos teus pés, reconhecendo nossa fraqueza, reconhecendo, Senhor, nossos limites. Queremos, às vezes, provar para alguém que a gente sabe, quer provar para alguém que a gente consegue, que a gente pode, mas é em vão, se não for a tua misericórdia em nossas vidas. Queremos nos render aos teus pés, Senhor, mas também queremos te agradecer pelos talentos. Queremos te agradecer pelos talentos, pelos dons. Como é tão bom ouvir essas mulheres com essas vozes tão belíssimas. Como é tão bom ouvir alguém expressar a tua palavra de forma tão linda. E queremos, Senhor, impacte, Senhor, essas vidas hoje à tarde. Que não saia nenhuma mulher daqui sem saber qual é o seu chamado e seu propósito. Te entregamos as nossas vidas a ti, Senhor. E queremos, nesta hora, te agradecer por esta tarde. Em nome de Jesus. Amém. E por último, o último slide, irmão. Está aí alguns livros. São livros de pessoas cristãs. As duas são de duas mulheres, servas do Senhor, que eu estou querendo lembrar o nome. Fernanda Boaventura, uma serva do Senhor, abençoada, está no YouTube. Ela vende esse livro. Esse de cá, Você, Temperamento e o Propósito, é uma leitura muito boa. Ele é pequenininho, fácil de entender. E é importante que você volte a ler, viu? Eu tenho estimulado os alunos da escola dominical, já peguei a Bíblia, a voltar a ler. As pessoas se entretêm muito com rede social. E vídeos, e brincadeira, e sorriso, e sem conteúdo. Volte a ler, volte a se interessar, volte a buscar. Porque, não sei vocês, mas até para ler no celular é ruim. Acabo cochilando, o celular cai. Eu gosto de papel, para a gente ler, para a gente marcar. E volte a isso, viu? Hoje os livros estão até mais baratos, porque com esse advento da tecnologia, o povo só quer PDF. E os livros estão ficando. Então você pode, são acessíveis. Procure nas redes e vocês vão encontrar. Deus abençoe. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos, às 9:30 da manhã.